Caramba, logo de manhã já acordou cedo, meu professor. Tá aí na atividade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rafael. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Anísia, diretamente de Portugal. Seja bem-vindo, minha musa da positividade. Bom dia, vamos chegando, galera. Hoje a gente vai ter um clube das 6h33 incrível e a proposta sempre é um acordar cedo para um despertar para a vida. Bom dia, Pati, a minha vejo cores em você. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma convidada especialíssima, que é uma especialista em seres humanos e, assim como eu, uma apaixonada pelo desenvolvimento humano. A gente vai estar aí falando, batendo um papo com ela, bastante gostoso, falando sobre liderar a si mesmo. Você quer maior liderança ou melhor do que essa? Porque a partir desse teu governo, desse teu entendimento da liderança sobre si mesmo, você vai ver que tudo acontece na tua vida. Bom dia, Beth, seja muito bem-vinda. Beijo, Anísia, saudade de tu, mulher. E aí a gente está aqui agora só esperando a Cris chegar, que é a nossa celebridade do dia. Bom dia, Filó. Aí tá a pessoa chegando. Rogerão, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai ter esse conteúdo maravilhoso que a gente vai bater um papo. E eu adoro esse papo de liderança, né? Porque a gente vai ter diversas perguntas a fazer para a Cris, diversas contribuições para fazer, porque quando você entende o que é realmente o que é liderar e você começa a aplicar sobre si mesmo a liderança, e aí você começa naturalmente se desenvolver como um líder e um líder situacional, independente se você seja chefe de alguém, né? Ou tenha um cargo que você precisa estar sob gestão de outras pessoas, que na verdade não existe mais esse termo de chefe, né? Mas você ser um líder de uma pessoa que tem ali atributos aonde que outras pessoas precisam responder a você, mas você vai ser sempre um grandioso líder, independente de função, independente de organograma. E é isso que é muito bacana quando você começa a entender sobre liderança e principalmente sobre liderar a si mesmo. Então você vai liderar na tua vida, você vai ver que vai ter melhor performance em tudo que você faz. E aí, tipo assim, você vai ver que você não vai perder mais para cama, você não vai perder mais para alimentos, você não vai perder mais para nada, porque você é o líder de si mesmo. Então eu só estou esperando a Cris chegar para que a gente possa começar esse bate-papo que é extremamente saudável. Olha, a mulher chegou, eu já deixei aqui as turbinas aquecidas para que ela chegue já arrasando. Bom dia, Lucão, seja muito bem-vindo. Então vamos aqui trazer negócio, viu? Como a mulher deve ter, não tem nem 30 anos e tem mais de 24 anos de experiência no RH, esse negócio aí tá mais interessante, mas vamos saber agora com ela isso. Bom dia todo mundo. Olha ela aí, bom dia, bom dia, bom dia. Onde você vai toda elegante desse jeito, brilhar aí mais um pouco nesse dia, é isso? Pois é, hoje tem o dia inteiro aqui em São Paulo. Treinamento sensacional aí com o time lá do Marcelo Limon. Então, estou muito feliz. Isso, que Correria, delícia. tá tudo Ué, a correria da boa, né? Aquela correria da boa, né? Seja muito bem-vinda no Clube das 6h33, Cris. Vai ser um prazer enorme poder aprender um pouquinho com você sobre o tema que a gente escolheu hoje, que você escolheu hoje. Uma mulher já estava aqui dando um briefing e eu fiquei assim, primeira coisa, você vai ter que dar suas boas-vindas, óbvio, e se apresentar para essa galera que é da minha audiência aqui, para que a gente possa se conectar. Olha, Euricão aí, nosso professor. E aí eu gostaria que você se apresentasse, só que você conseguisse para mim decodificar uma coisa que eu ainda não conseguia. dica. Como que tem 24 anos de experiência? Jura por Deus, esse bagulho não está dando conta, não consigo, apesar que a gente pode começar a ter experiência a partir dos 5 anos, 4 anos, então daí está de acordo, tudo bem. Me conta mais sobre isso. Verdade, mas eu já estou com 43 anos, já tenho uma filha de 18. Caramba, tá enganando bem demais, hein? Parabéns, mulher. Isso aí. Ai, Contente. pois é, então não tem jeito, né? 24 anos de experiência aí na área, indo para 25 anos já de experiência na área de gestão de pessoas e liderança. Eu nunca fiz transição de carreira, eu sempre vivi essa área.
Fui muito Legal. assertiva assim, na minha escolha. E eu vivencio essa área intensamente, é uma área que eu sou muito apaixonada. Mas é por isso, já estou indo na casinha dos 40. Parabéns, está enganando muito bem, está sendo muito bem cuidada, a sua família com certeza abençoada, e só vai ficar mais, porque a tua entrega não tem jeito, aquele que entrega recebe, né? Então por isso você está transbordando desse jeito aí, adorei. A medicina também ajuda bastante, viu? É, graças a Deus a gente tem recursos tecnológicos aí, mas se a gente não fizer o nosso, não há medicina que ajude. Mas você tem que fazer o teu primeiro papel, você tem que começar a liderar sobre si mesma, né? Total. Se você não liderar a si mesmo, você vai liderar o quê? Exatamente. É o primeiro ponto de partida para a transformação e para, de fato, você ter resultados diferenciados. Então, entender esse processo aí, quando a gente trabalha aí as grandes lideranças aí no nosso mercado corporativo, nas grandes empresas, é voltar uma etapa antes para fazer essa análise aí de como esse cara ou essa pessoa, ela de fato, ela é líder de si mesma na própria vida e como que ela faz o gerenciamento aí dos seus próprios resultados, do seu direcionamento, para que de fato ele impacte na vida das pessoas dentro das empresas. Então a gente acaba fazendo um exercício aí muito paralelo aí daquilo que ele é com aquilo que ele está buscando, com aquilo ali que ele está transformando. Então, não tem jeito. A gente não consegue ser aquilo que a gente não é, né? É verdade, mas isso Pode até. Processo, com é um certeza. processo. Pode até ser que a gente sustente alguma coisa que nós não sejamos por algum tempo, mas uma hora o negócio se revela, não se revela? Com toda certeza. Mas tem etapas para isso acontecer. E também tem momentos de transição, de evolução, que a gente precisa identificar aí na nossa trajetória, para que, de fato, a gente comece a partir para uma evolução, né? Eu falo que a gente está em construção e desconstrução diariamente. Todo santo dia, fato. Ninguém está pronto. Mas o fato de não estar pronto não pode ser um impeditivo para você construir a sua melhor versão, para você construir aquilo que de fato você veio fazer no mundo, né? A sua missão de vida aí para você entregar para aqueles que estão ao seu redor. Perfeito. Isso é um assunto bastante interessante porque eu percebo nesse universo também que eu, assim como você, sou apaixonado pelo desenvolvimento humano, né? Eu acabei não sendo um especialista de RH ou de psicologia, mas eu sou um especialista de pessoas, né? Porque a minha vida inteira eu sempre tive que lidar com pessoas e a gente teve vários tipos de treinamento, DISC, tudo que tem psicólogo que ama, tem psicólogo que não gosta, mas eu tive que aprender vários estilos sociais, porque a gente convive com vários estilos sociais, e quanto mais a gente entender disso, mais a gente navega de uma forma harmônica diante do universo que a gente está aí, porque todo mundo quer falar da forma como você é, mas você não é igual a mim. E aí, para eu ter o primeiro sucesso, eu preciso me adaptar a você para depois a gente ir para um lado amistoso, né? E isso tudo, quer queira, quer não, é junto com o autoconhecimento. Porque eu sei que eu sou um cara expansivo, amistoso, influenciador, o caramba, mas se você for mais conservadora, mais ali dentro de um perfil, logo de cara a gente vai ter uma certa desarmonia. E quais são as suas grandes dicas nesses 24 anos que você tem de experiência, 25 aí, para uma pessoa começar o processo, então, de liderar a si mesmo? Então, o que seriam as suas dicas para a gente poder passar a viver esse processo dessa liderar a si mesmo para que a gente possa estender depois às pessoas que estão ao nosso redor? Essa pergunta aí é uma pergunta super interessante. Eu vou complementar ela com algumas etapas. Eu até fiz uma síntese aqui para a gente entender essa construção. Show. Adoro sínteses. E, gente, que destaque nessa live. A gente começa a analisar que, principalmente aquelas pessoas que querem se transformar, a gente tem que trazer um passo antes. Como é a sua história, a sua biografia? É através da biografia Olha, que a gente conecta aí com a liderança de si mesmo, tá? Então, eu vou apresentar para a turminha aqui. Tô vendo muita gente que me conhece aqui. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Passou o Arthur Diniz aqui, que é um grande líder de si mesmo. Arthur, você é sensacional, cara. Cara voando aí de 20 e poucos anos, desde de novo é líder de si mesmo. Fez o primeiro milhão antes do primeiro beijo dele.
e estava Olha que legal. aí ajudando várias pessoas aí a conquistar riqueza. Parabéns pela sua história. Mas e tem outras pessoas maravilhosas aqui que estão vendo nossa live e chama as pessoas para essa live, porque essa live realmente vai ser transformadora. Eu vou te contar como que funciona essa etapa, primeiro passando pelo ponto de partida de mim. Eu sou, para quem não conhece, o Cristiane Costa, eu sou psicóloga de formação, tenho Master em Programação Neurolinguística, várias formações internacionais, como coaching, mentoring, atuo aí, então, no universo de gestão e liderança, sou mentora de executivos e diretores de grandes empresas, na área de desenvolvimento de liderança, fazendo aquela ponte, ser líder com a gestão de pessoas mesmo, como comunicar estratégias de pessoas com a parte de desenvolvimento de gestão de pessoas dentro das empresas. Faço isso há muitos anos, é o que eu amo fazer, tá? Transformar vidas dentro da organização através da gestão e liderança. E eu sou filha de comerciante. Minha família é uma família humilde, simples. Minha mãe é professora e sofreu derrame aos 27 anos, nova, super nova. Somos 3 irmãos. E eu sempre vi ela como uma mulher muito guerreira. Meu pai é muito guerreiro, porque ele naquela época muito difícil, inflação às alturas, e ele sempre buscou. Não tem estudo, ele era comerciante, foi dono de padaria, foi um empreendedor, mas naquela época a gente chama de comerciante. Quebrou várias vezes, buscou aí na área do comércio e de caos a forma de nos criar, de nos preparar para o mundo. Mamãe aposentou por invalidez. Depois que sofreu o derrame, ela tinha um lado esquerdo totalmente paralisado. Mas era uma puta guerreira, sabe, Gustavo? Eu lembro da mamãe, ela dobrando a roupa de cama com a boca. Ela colocava uma peça aqui e dobrava, fazia comida com uma mão só. E Você já olhava para tinha um aquela mulher exemplo de liderança de si mesmo dentro de casa. muito, muito. Como que você não ia Mas ter essa destreza se tendo essa escola aí dentro da tua casa, né? Sensacional. e mamãe, ela é muito forte, né? Fazendo comida com uma mão, cuidando de 3 filhos e tal. Mas também em construção, porque, querendo ou não, era uma batalhadora, amava trabalhar fora e se viu trabalhando somente dentro de casa, né? Então, ela também teve que se Ou dentro reconstruir. dela, E eu né? olhava, e eu olhava para ela e falei, pô, que mulher forte. Que mulher sensacional. Apesar de várias crenças limitantes que a carregavam, né? Pela vergonha do estado dela. Então, ela tinha muita dificuldade de se locomover sozinha, Não por se aí vai. aceitava ainda aquela situação, né? Era bem desconfortável, né? Exatamente, exatamente. Mas naquele olhar de uma menina de 10, 12 anos, era um olhar muito de admiração. Com E certeza. papai, ele falava uma coisa que eu levo para a vida, e até hoje eu falo com ele, obrigada por isso. Ele falava, e eu tinha 2 visões. Minha família da minha mãe era uma família abastada financeiramente, e a do meu pai, não. Do meu pai era bem, bem simples. Tipo assim, a gente fazia para viver. Então, eu vivi 2 visões de mundo. E o papai falava assim: eu trabalho, eu faço de tudo para dar para vocês o conhecimento. Talvez eu não dê herança para vocês, mas eu vou dar o conhecimento. E isto foi uma frase que me impactou muito, que eu entendi que ou eu ficaria numa bolha e teria uma vida que eu não queria, que eu conseguia ver os 2 viés, ou eu trabalhava, buscava esse aperfeiçoamento para ter a vida que eu desejava. E para dar uma vida, né, para os meus futuros filhos naquela época, bem diferente do que eu tive, né? Com mais facilidade, um pouco mais de recursos. E com isso, eu caminhei na minha trajetória. Então, eu entendi que eu tinha que fazer por mim mesmo. Eu tinha que correr atrás, e eu tinha que fazer Perfeito. Aí eu fui fazer o curso de psicologia, me formei em psicologia. Tive muita sorte, porque antes de formar, eu já trabalhava em multinacional, onde eu aprendi o game rápido, como que é o Uhum. jogo. As organizações são jogos. Você tem que entender aquele jogo, Uhum. né? São jogos de... A vida é um jogo, né? A É, organização é uma parte do jogo também, que ela acaba te ensinando a jogar na vida, né? é, Faz parte, isso daí. é um game importante de entender, porque ali você tem que construir relações, você tem que entender o jogo do poder e da verdade, e você tem que aprender a se posicionar.
Então, desde cedo. Na vida eu posso escolher algumas coisas, dentro da organização eu tenho que aprender a gerenciar algumas coisas, né? Tem coisas que eu não tenho muita escolha. E aí eu tenho que escolher ser feliz independente de qualquer coisa. Isso é ser líder de si mesmo, né? Total, total. E nesse viés da construção da minha biografia, de quem eu sou, de como que os meus pais me ensinaram, através dos valores do trabalho, da dignidade e do esforço próprio, você pode chegar a qualquer lugar. Você não é fruto de onde você veio ou da situação ao qual você cresceu, e sim da tua mentalidade. Não te define. Isso não te define. Não é isso que te define. Perfeito. Então você Perfeito. constrói a tua história, né? Então eu conheço várias pessoas que saíram aí da favela, de uma condição super vulnerável, e fizeram história, como o Rafa Prado, né? Hoje é um multimilionário aí no país, e ele trabalha aí ajudando pessoas aí através de network, através de várias pontes que ele executa. Então você acreditar em si mesmo, ele é o primeiro passo para a mudança. A O que é um grande desafio, né, pela nossa estrutura hoje, que são pessoas expoentes que conseguem fazer algo do tipo sem ajuda, né? Porque a gente está muito sujeito a uma comunidade de vitimista, de que alguém tem que fazer alguma coisa para a gente, que ninguém faz nada, que eu sou um desfavorecido. E esse mindset que a pessoa permanece, ela acaba atrasando o processo dela. Em vez de falar assim, o que é que eu posso fazer? O que eu tiro para aprender com isso? Então, as pessoas precisam começar a despertar. Eu acho que vale a pena fazer esse parênteses aqui, porque muita gente espera alguma coisa, ou do governo, ou do pai da mãe, ou da sociedade, sendo que a mudança tanto desejada, ela está no nosso primeiro passo, ela está na nossa busca. E os recursos são ilimitados e estão sempre à nossa disposição. Exato. Faz sentido isso? É a primeira visão que a gente tem que ter. E eu tive a oportunidade de trabalhar nessas multinacionais que me fizeram ter uma visão de grandeza, tá? Na grandeza do desenvolvimento humano, na grandeza de entender a visão de protagonismo e ação. Mas, Gu, de repente, no momento da minha vida, da minha carreira, e toda carreira passa por transição. Tem hora que eu Sim. falo assim, nossa, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que eu quero aposentar dentro de uma organização? Eu já era aí head de RH, já gerenciava aí, grandes empresas, e de repente eu me vi no ponto X, que era assim. E quando a gente está no ponto X, que é aquele modelo assim, Caso eu compre uma bicicleta. será que é isso mesmo? Sabe? Quando você está nessa pergunta, é o primeiro ponto para você, que é o despertar, é o incômodo. E aí você chega num ponto de chamado, que é o seguinte, e todo mundo passa por isso. Não existe ninguém na face da Terra que eu conheço que não tenha Fato. picos de transição, ou de momentos se você está no caminho certo ou não, se é aquilo mesmo, se você ainda não atingiu o ápice aí da sua expectativa do que você queria para você como visualização, como envolvimento e tal. E nesse incômodo, e hoje eu sou muito atenta aos meus incômodos, aos chamados que eu tenho. E é o primeiro chamado, cara, mas o que eu quero fazer de verdade? Eu quero estar dentro de uma empresa aí, com horário fixo, ou eu quero construir uma história diferente? O que eu quero para mim? E nesse ponto, antes desse pico, eu trabalhava em 3 empresas. Era uma loucura. Já tinha passado por alguns momentos do meu divórcio, do meu primeiro. Eu casei com o meu primeiro namorado, muito nova. Tive a Isabela com acho que 24 anos, 23, 24 anos, sei lá, não lembro direito, mas bem nessa fase. Estava passando por uma transição. Aí beleza, estava no pico aqui da parte profissional. Falei assim, gente, o que eu quero para mim? Chegou o momento de voltar, que é o olhar para si mesmo. E o que é a liderança de si mesmo? Eu escrevi ontem à noite, antes de dormir, eu falei assim, o que é a liderança de si mesmo para eu falar para essas pessoas? E eu cheguei na definição que é a seguinte, gente, ser líder de si mesmo é, antes de tudo, uma atitude que é tomada pela própria pessoa com a intenção de ser melhor do que já é. Assumindo a responsabilidade por suas ações. É aprender a fazer gestão dos seus pensamentos, não controle deles. E emoções. Porque você controla o seu comportamento, não suas emoções. E nessa transição, esse movimento aí, eu falei, gente,
trabalhava em 3 empregos, de 8 até 10h30 da noite, full time. E o meu plano B, que era esse plus que eu fazia fora da empresa, né? Que fui convidada por várias pessoas que já trabalharam comigo a assumir novos papéis. Eu falei, gente, mas esse plano B está maior do que o A. E eu começava a olhar uma deficiência de mercado, pelo menos nas áreas de RH, de empresas de RH, na personalização, no atendimento, na qualidade, no acompanhamento, que eu falei assim, Abriu um universo de possibilidades para você. exatamente, eu posso fazer isso. Mas eu sempre fui apaixonada por gastronomia também. Eu falei assim, mas será que eu vou para o universo da gastronomia ou abro uma franquia de alimentação? Eu tive esse ápice aí. Esse momento aí dessas escolhas que deveriam ser feitas. Exatamente, de analisar o que eu de fato queria. E aí eu tomei a decisão de abrir a Líder RH, primeiro Skin the Game, né, a minha pele em risco. Peguei a rescisão trabalhista que eu tinha na época e coloquei tudo que eu tinha. Tudo. Muita gente falou que eu era louca. Não, até o meu contador falou, não, você tem certeza? Deixa eu te falar o que eu... Se falaram que você é louca, é porque você estava certinho no caminho. Quando fala que você tá louco, é porque a gente tá no lugar certo. Eu nem sei Fica tranquilo. na live, mas ele falou, sabe que é um empreendedor? Sabe os impostos? Eu falei, isso não me importa agora. Importa é o que eu quero, o que eu vim buscar. E a pessoa, ela desenvolve aí a liderança de si mesmo por alguns pontos específicos, tá? Então, primeiro é através da sua biografia, você honrar a tua história. Honrar. Não existe história ruim. Com certeza. Honrar de qualquer... Se você tem algum ponto de vergonha da tua história ou de invalidação da tua história, de onde você veio, da tua origem, seja o problema que você tiver tido na tua família, você tem que voltar, se reconectar com si mesmo e valorizar a tua história. Porque você está onde você está, independente se você chegou aonde você quer ou não, pela tua história. E se você não valorizar e validar a tua história, volta atrás. Olha para trás. Aprenda a valorizar, a perdoar as pessoas que você tem que perdoar, honrar quem você tiver. Se liberta, né? E valorizar. Porque se você está aqui nesse momento, em qualquer ponto da tua vida, é porque você ou valoriza a tua história ou não valoriza a tua história. Então, esse reconectar com si mesmo é extremamente importante. E isso é uma decisão, não é, Cris? É uma decisão que tem que ser tomada. Decisão. E a gente precisa, às vezes, voltar para si. Então, voltar, nossa, eu tenho que entender o que foi minha história, o que não foi legal nessa história, ou como eu posso valorizar essa história que eu tenho e trazer isso para mim honrar. Eu preciso honrar. Eu vou fazer um breve comentário sobre isso, que às vezes pode ser que seja interessante para as pessoas despertarem um pouquinho a cabecinha dela, né? Porque exatamente para a gente ser líder de si mesmo, a gente tem que aprender a fazer o que você falou, que eu achei sensacional, gestão sobre os nossos pensamentos, porque tudo começa no mental, não tem jeito. São Francisco de Assis falava que um passarinho, a gente não pode impedir que pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas pode impedir que faça ninho. Ele está falando do quê? Da gestão de pensamento. Então a gente começa fazendo essa liderança. Eu tenho um exemplo em casa que é sensacional. Eu achava que meu pai não tinha sido um bom pai, né? Mas ele foi o melhor que ele podia ser para mim naquela época. E isso mudou minha vida. Então eu estou falando de trás para frente, tá? Quando eu comecei a decodificar. E aí estudando a história dele. 7 anos de idade, o pai dele morreu. A minha avó fria e calculista, entre aspas, e também ignorante, né? Dentro do conhecimento que ela tinha na época, pegou meu pai, que tinha 7, meu tio, que tinha 8, botou no reformatório agrícola. Há 70 anos atrás, reformatório agrícola não é mais do que uma FEBEM, tá? E ela não sabia. Ela deixou os dois lá, falou, mas o que os moleques fizeram? Nada, eu só preciso que fique aí. E pum, ela foi embora, porque lá ele tinha teto e alguma coisa para comer. Imagina uma mãe fazer isso. Porque ela não tinha condições de vivenciar aquela experiência. Aí ela foi embora, se garantir e tal. Meu pai, ele comenta comigo, ele fala assim, eu vivi um inferno na terra na infância. Eu vivi o purgatório no adulto e eu estou no paraíso já agora. Para mim, minha vida já está completa. Mas resumindo, por que eu estou querendo dizer isso? Meu pai e meu tio, 1 ano de diferença, os dois tiveram as mesmas experiências. As mesmas. Os mesmos impactos ali, tal, tal, tal. Resumindo, meu pai chegou a construir uma carreira, virou diretor de multinacional. E o meu tio morreu de cirrose na favela com 42 anos.
tá? E eu estou dizendo isso por quê? Porque não importa a origem de onde você vem. Não importa são as suas escolhas, você sair do papel de vítima e perguntar o que é que eu preciso fazer para melhorar. E não falar o seguinte, o que deixaram de ser feito por mim, ou o que alguém vai fazer por mim. E o meu tio fazia essa pergunta. E o meu pai ajudou meu tio para um caramba. Meu pai deu casa para o meu tio vendia por pinga. Então, tipo assim, você vê que duas pessoas tinham. Aí eu não vou nem entrar em outros critérios aí que possam estar envolvidos, mas quando você para de se vitimizar, meu pai nunca foi vítima. Ele conta uma história que ele parou assim, 10 anos de idade, ele falou, preciso estudar, caramba. E ele foi sozinho na escola. E ele chegou, bateu na escola e falou, ó, preciso estudar. Aí o cara, o diretor falou assim, quem é o teu tutor? Ele falou, o que é isso? A pessoa que cuida de você, ele falou assim, quem cuida de mim sou eu, com 10 anos de idade. E esse cara foi foda. Só que quando ele foi pai, ele chegou, ele me pagou os melhores colégios para estudar, que foi uma benção que ele não teve. E aí, quando eu chego na adolescência, a gente teve conflito pra caramba. Por quê? Porque ele me fazia estudar nos melhores colégios, só que ele fazia o I de Quixute e de Conga, e os meus amigos todos de Nike, e eu chegava e entrava no conflito com ele porque eu não entendia esse universo. Ele falou, porra, tô te dando estudo, que era o que ele valorizava. Mas ele não entendia que a gente precisa ser inserido na sociedade, a gente tinha outras coisas. E aquilo me gerou um monte de conflito. Que eu fui resolver lá, mais tarde, e eu entendi que quando eu comecei a liderar sobre mim mesmo, eu comecei a valorizar a liderança dele sobre ele e a história que ele fez. Cara, a gente não tá, a gente, tipo assim, a história da tua família pode ser de bênção ou de maldição, ela só vai refletir sobre você através da tua decisão, da tua permissão. E você pode construir sempre uma nova história. Faz sentido isso, Cris? Total, total. E às vezes as pessoas elas colocam cortina nos olhos, elas não conseguem enxergar. Você se autoconhecer aumenta a sua capacidade de liderança. Então, o primeiro ponto é através da biografia. E um outro ponto é você aprender a liderar por desafios. A gente Perfeito. vai liderar por 3 pontos específicos, Gu. Por desafio, através de pessoas e por crises. 5% só da liderança se aprende por conhecimento. Perfeito. Então, quando você aprende a Tem que ter experiência, né? Não tem jeito, aquela experimentação. E isso é a sua vida, tá? É a sua vida, você trazer para esse contexto. Então, como que você aprende a liderar por desafios? Que aí a gente chama esse muito aí do skin the game, né? Se colocar um novo desafio, se sair do ponto da acomodação para a transformação. Qual que é o terceiro? Me perdoa aqui que eu estava anotando. Por desafios, através de pessoas. E qual que era o terceiro que você falou? Crises. E só 5% Por... através de conhecimento. Na verdade, você aprende a liderar. Você pode estudar a liderança, mas esses 3 pontos, aplicar o conhecimento nesses 3 pontos, fundamenta aí um conhecimento. Eu posso estudar musculação, só que se eu não treinar, nunca vou ficar forte, né? Exatamente, você não vai adquirir musculatura nunca. E aí, é interessante nesse ponto, eu vou trazer mais uma visão para vocês. Então, liderar por desafios, né? Se colocar a sua pele em risco, fazer uma mudança, igual sair da empresa CLT para empreender e dei gás, dei gás. Mudar através de pessoas, né? Do novo olhar, de conectar com pessoas que são pessoas que vão te ajudar a ser melhor, conectar, fazer um bom network, liderar pessoas, fazer essas conexões fundamenta a tua liderança e por crise. E aí eu vou contar um exemplo muito pessoal para vocês que talvez eu nunca tenha contado na internet. Mas quando eu falo de liderança de si mesmo, eu acho que a conexão com as vulnerabilidades também através desses 3 pontos são importantes para você entender. Então, assim, a Líder RH, que é a minha empresa, ela voou, trabalhei muito, sempre trabalhei muito. Tive 3 pontos aí nesses 13 anos que eu passei, que a gente chama no empreendedorismo por Vale da Morte, tá? Vale da Morte é quando tem uma crise muito grande aí no ambiente econômico e aí, de repente, você não está preparado e aí você vem... Vale da Morte, quase quebra. É uma quase quebra. Então, você tem que agir rápido. E a atitude sempre foi muito, muito favorável à minha pessoa. Eu sempre tenho muita atitude. Eu vou e faço. E aí, Vale da Morte 3 vezes. Só que quando a gente está nesse Vale da Morte sozinha, ou seja,
eu dependo de mim, tá tudo bem. Se quebrar, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Enquanto tiver oxigênio aqui, sangue correndo, você levanta a cabeça e come. Bora pra cima, quebra nunca. Beleza, beleza. Só que o jogo começa a virar, Gu, quando não é só você. É você, é teu núcleo familiar e são as pessoas agora que estão no seu time. Então, antigamente eu acordava para achar meu petróleo. Pegava que meu machadinho lá, ficava meu petróleo. Ou seja, que é a minha riqueza, né? E aí, de repente, quando eu cheguei no Vale, falei, pô, agora não é só para mim. Eu tô cavando petróleo para mim e para todos eles que estão dentro da minha empresa hoje. Que acreditam no A meu... responsabilidade aumentou, né? Exatamente, é diferente. E o combustível também, né? Porque você ter essa responsabilidade te estimula. Eu falo, caramba, tem que levantar para essa galera toda aqui. Vamos fazer acontecer. Exatamente. Então, você aprender a ter a habilidade de gerenciar as crises são fundamentais. Eu nunca quebrei, gente, mas eu passei 3 vezes por Vale da Morte e é complexo. Não é fácil. Você tem que mudar e mudar rápido. Você tem que reformular toda a estrutura do teu negócio. Um outro ponto, e aí foi difícil, mas eu contei com pessoas maravilhosas aí dentro do meu time que me ajudaram aí a alavancar. E aí foi muito importante, tá? E um outro ponto aí que é importante, que eu passei por uma crise. Ou seja, o meu olhar, ele estava tão forte para o meu negócio, tão forte para o meu negócio, que de repente eu me desconectei daquilo que é mais importante para mim, que é a minha família. Família, família. Eu tenho um amor muito grande pelo meu trabalho, gente. Assim, uma das coisas mais importantes para mim, tá no top, quase top, praticamente top 1 da minha hierarquia de valor. Trabalho, Deus, família. Meus valores são muito fortes, que graças a Deus meu pai me deu. Mas chegou um ponto que eu tenho que fazer acontecer, tenho que fazer acontecer. E o empreendedor lá atrás é diferente do que hoje. Hoje não é que é mais fácil, tá? Mas o jogo, ele tem um outro direcionamento para você aparecer. Eu entrei no mercado B2B, eu atuava nas grandes empresas no mercado mineiro, grandes empresas mesmo. A Líder RH está numa das maiores empresas aí do país. Cresci aí nacionalmente, mas eu me desconectei da família. E aí a minha filha, de 15 anos, e eu vou chegar num outro ponto para você entender isso. Na fase de 14, 15 anos, foi muito complexo. Muito complexo. Imagina. Tive muita dificuldade com ela. Hoje ela já está fazendo 18 anos, o aniversário dela é hoje, eu não sei se ela está aqui. Filha, parabéns. E aí, Parabéns para ela também. foi um momento Maravilhoso. complexo na nossa vida, na família da minha família inteira. Porque eu não consegui enxergar que ela estava se perdendo. Eu não consegui ver. Porque eu estava com o meu olhar todo para o mundo externo. Todo para o mundo externo. E aí, foi o primeiro ponto da minha maior crise existencial até hoje. Não foi minha separação lá atrás, nada. Nada se comparou quando eu abri os olhos e vi que ela estava se perdendo. Então, na fase dos 14 anos, aí foi um momento muito crítico. Eu fiz assim, ó, e aí eu tive que tomar novas decisões. Desculpa, porque mexe muito comigo. Eu fico emocionado tanto quanto. Eu Eu sei disso que eu tenho três filhos. não parei, mas eu virei as costas e voltei para dentro. E voltei para dentro para poder ajudá-la a enxergar novas possibilidades, novos caminhos. A Isa, ela tem 18 anos, mas ela tem 18 anos só de idade. Porque ela cronologicamente, ela está muito mais à frente das pessoas da idade dela. No que eu fiz? Isso é maturidade. Na maturidade, tá? E aí eu tive que voltar para ela e assim, era uma briga, era uma confusão. E porque ela não conseguia enxergar e eu também não conseguia enxergar ela. E aí... Ô, Cris, só faz um favor enquanto você está para você recomportar aquela tua respirada, porque tua história tá linda. Vê se por um acaso, se você sair e entrar de novo, porque a gente não consegue eu tô te escutando faz tempo, mas a gente não tá te vendo. Ela tá tudo de um pixel. Se você Para de todo repente dá mundo? Deve ser a internet para do todo hotel. mundo. Para todo mundo tá falando que travou e tava um papo tão gostoso. Eu falei, peraí, deixa eu aproveitar esse momento para te falar isso. Se consegue Momento. dar uma...
Aí, galera, história maravilhosa. Tá vendo que os seres humanos não tem jeito, qualquer instituição que existe na face da Terra, ela é feita por pessoas. Nenhum CNPJ ele é constituído por um outro CNPJ, ele é constituído por CPFs, nem que seja um ou mais, mas a gente está vendo que existe um ser humano por trás disso. E realmente, Kika, essa live tá linda, tá maravilhosa. Essa mulher aqui, ela Hoje, é incrível. Ah, mulher, ó, melhorou mil pois vezes. foi bom, porque aqui quando eu estava falando isso, me veio assim uma emoção. Uma emoção. Não, sensacional. E a gente deixou, teoricamente, de viver essa emoção mais intensa vendo você, porque nossa comunicação também ela é visual, mas o seu auditivo estava tão incrível, estava tão lindo que não deu para te interromper. Mas o que você está falando é nós somos seres humanos, né? Na verdade, nós somos seres espirituais experienciando vivências humanas. E o que você está falando sobre conflitos, sobre crises, sobre relacionamentos familiares ou pessoais, faz parte dessa nossa evolução de desenvolvimento do ser humano. Então, quando você teve esse momento com a tua filha, te despertou um olhar para dentro e para o que é mais importante. Não sei se você conhece aquele discurso do presidente da Coca-Cola, do Brian Dyson, né? Sei lá, Dyson, que ele falando sobre que a vida são 5 bolas. Você já viu esse Não, discurso? me conta. Não, não conheço. Eu vou ler para você, que é bem legal, né? Tem muito a ver e serve tudo para a tua área e serve para qualquer um que está aqui. O discurso feito por esse cara, ele foi quando ele deixou o cargo da presidência da Coca-Cola, tá? Nada mais, nada menos do que uma presidência da Coca. Ele falou assim: imagine a vida como um malabarismo com 5 bolas. Estas são seu trabalho, sua família, sua saúde, seus amigos, a sua vida espiritual. Você tem que mantê-las sempre no ar. Logo você vai perceber que o trabalho é como uma bola de borracha. Se deixar cair, ela rebate, solta e volta. Mas as outras 4, a família, saúde, amigos e a vida espiritual, são frágeis como o vidro. Se você deixar cair, irrevogavelmente elas serão lascadas ou possivelmente quebradas. Nunca serão mais as mesmas. Por isso, trabalhe de forma eficaz nas horas normais de trabalho, mas nas demais dê o tempo necessário para o mais importante: família, amigos e você. Relacione com quem gosta, exercite-se, coma mais, descanse adequadamente e, acima de tudo, cresça na vida espiritualmente. A mais importante, porque ela é eterna. Esse discurso do cara, meu, arregaça tudo. A gente começa a ter uma melhor gestão da gente mesmo. Nós começamos a ir praticar a liderança de si mesmo. Então, nesse ponto-chave que você viveu com a tua filha, com certeza ele foi abençoado. Eu trago aqui, ó, tatuado aqui, um mantra, tá? Que está escrito aqui, ó: tudo é dádiva e oportunidade, ou seja, é bênção e a oportunidade de acelerar meu processo, por pior e dolorido que for. E aí você viveu um momento de dor. Mas aquele momento de dor fez um momento como se você fosse a lagarta saindo do casulo. Que ela com certeza deve ter sido Foi, comprimida. não foi só eu. E aí, sabe o que é mais interessante quando a gente fala de liderança mesmo? Que é através de liderar por crise, né? E o que que aconteceu que é importante? Porque olha que eu não contei nunca essa história na internet, tá? Nunca contei. Mas o inferno, Olha, Bigu, é assim, foi um momento que primeiro eu me envergonhei. Então, e quando a gente se envergonha, a gente anda de cabeça baixa, a gente se fecha, se encasula. só outro parênteses, Cris. Outro parênteses. Quando a gente fala culturalmente, a gente sabe que não é isso. Mas a gente foi doutrinado. Quando a gente fala onde está Deus, a gente olha para onde? Acima. E eu vou Olha, contar. E aonde é o inferno? Embaixo, é exatamente. Tá. Mas, Tá. Só para presta atenção na tua cabeça, né? exatamente, mas foi isso que aconteceu. Às vezes você passa pelo inferno para depois se conectar. Então eu me envergonhei e o que que eu fiz? Como eu sou uma pessoa muito de atitude, eu falei, não, não está na hora de desistir. Não está na hora de desistir, eu vou ajudá-la. Nunca é hora de desistir. Já vamos deixar claro essa. Exatamente, o pé da gente no chão e aí direciona aqui para lá. Boa. E sabe, assim, e pedir ao pai, né? Realmente é força e direcionamento, porque é a hora da gente conectar. E foi isso que aconteceu. E eu peguei essa menina e eu falei assim, eu tenho que mostrar para ela o mundo, as várias janelas de escolha dela. Eu não vou escolher para ela, mas eu vou Boa. ajudá-la.
E aí a gente fez juntas fizemos uma hipnoterapia, fui com ela, e aí ela virou, eu lembro, isso me causou uma dor, mas eu lembro dela virar, assim, ela e a hipnoterapeuta, na primeira sessão, ela falou assim, ela quer que eu mude, mas quem tem que Ó, mudar é em ela. falar em hipnoterapia, entrou o Everton Gonzaga aqui, que é o dono das melhores escolas do Brasil de hipnose e de neurociência. O Everton é meu parceiro, eu fiz a formação de hipnoterapeuta com ele, né? Então, É, olha aqui, dica. Ele acabou de entrar e você acabou de manifestar isso daí. Sensacional. exato. E ela virou para a hipnoterapeuta e falou assim, ela me trouxe aqui porque ela quer que eu mude, mas quem tem que mudar é ela. E aí eu falei assim, não, esse aqui é um presente para você. Eu vou fazer, mas você vai fazer também? Eu falei, vou fazer também. Porque o Olha sistema. que legal. E aí, gente, é um ponto que é o sistema de controle, né? O sistema de controle que a gente tem. Eu sou uma pessoa que eu tenho. Ainda estou melhorando, mas meu sistema de controle é muito alto. Tinha que controlar tudo. E aí eu descobri na hipnoterapia que eu não tenho controle sobre tudo. E tá tudo bem. E tá Uhum. tudo bem. Então eu falei assim, faz você a hipnoterapia, eu vou fazer também. Aí eu fiz, e ela também fez. Foi o primeiro ponto de mudança, de transformação dessa menina. Transformação. A Isabela fez hipnoterapeuta, ela já fez practitioner em programação neurolinguística aos 18 anos. Ela fez desenvolvimento de liderança emocional de alto impacto. Olha. Fez com o Marcelo Lima, fez com 16 anos, e assim, essa menina é outra pessoa. E mostrei outra janela para ela, que eu não sei se tem alguém aqui. A fruta nunca é longe do pé, minha mãe falava, viu? Exatamente, mas eu precisava me conectar com ela novamente. Lógico, Eu lógico. mudei também. Lógico que sim. E realmente é isso. Assim, às vezes, e aí é essa mensagem que eu quero deixar para você. Às vezes, a mudança ela tá drástica no outro. A gente acha que o outro tá no caos. Porque eu achava que ela estava no caos. Mas não era ela que estava no caos, eram nós. Nós duas estávamos no caos. Jung fala isso, que é o efeito sombra, né? É. Então, eu mudei para ajudá-la. E ela mudou também. Eu mudei para ajudá-la e ela mudou também. Mas isso não impactou só na minha relação com ela. A Rafa está aqui que trabalha no meu time, no meu braço direito lá. Eu mudei com todo mundo ao meu redor. A hipnoterapeuta me ajudou assim, a mudar uma visão muito e a me conectar mais com a liderança de mim mesma, assim, de falar assim, hoje eu sou maravilhosa, eu sou uma pessoa muito bacana, mas eu preciso trabalhar certos pontos. E eu não tenho controle sobre tudo. Então, eu vou ter controle sobre mim. Se eu tenho controle sobre mim... E olhe lá ainda, se você não tiver consciência, você não tem controle sobre si É mesma também, né? despertar da consciência exatamente isso. Eu tenho controle sobre a minha mudança. Sobre aquilo que eu... Perfeito. E deixa ela ter o processo dela. E por incrível Perfeito. que pareça, graças a pessoas maravilhosas e a Deus, a gente se reconectou. Se reconectou. E isto é um ponto importante de liderança si mesmo. E eu estou falando dessa vulnerabilidade, gente, que eu nunca falei na internet mesmo. Mas... Obrigado por estar nos presenteando com esse momento. mas a gente tem dois pontos, sabe, Gu? A gente aprende por modelo ou por contra-modelos. Eu não queria ser contra-modelo da minha filha. De achar que eu trabalho demais, que o meu mundo era o meu mundo para fora, né? E aí eu falei assim, não, eu não posso ser o contra-modelo dela, eu tenho que ser o modelo dela. E fui mostrar várias janelas e falei assim, olha, você pode ser o que você quiser. O que eu quero te ajudar é nesse ponto. E um outro ponto que tem jovens, tem pessoas aqui que mudou a vida dela, a nossa vida, foi o IFL. É o Instituto de Formação de Líderes Jovem. Tem no Brasil inteiro e tem em Belo Horizonte também, que são pessoas de 14 a 21 anos que trabalham tecnologia, que falam de tecnologia, que falam de política, que falam de trabalho, que falam de autoconhecimento, autodesenvolvimento. O IFL Jovem ajudou a Isabela a abrir uma janela e falar, olha como o mundo é grande. Olha as várias possibilidades. E olha, às vezes, o quanto eu estava sendo medíocre. E o jovem precisa ter essa oportunidade de, pelo menos, encarar uma situação como essa para que eles façam suas escolhas. Porque
O jovem, a gente já foi, e eu estou vivendo também, eu tenho uma menina de 22 e um de 16 e um de 6. Eu tenho criança, adolescente e adulto, tudo envolvido aí, eles me ensinam pra caramba. Mas ainda, quer queira, quer não, eles têm um pouquinho daquela situação, o ímpeto da juventude, que eles acham que sabem tudo, é fato isso. E aí quando a gente mostra, abre e fala assim, ó, você sabe tudo até aqui, ó. Até aqui você sabe tudo, verdade. E tem mais um tudo que tem desse tamanho, tem um outro tudo que a gente não faz nem ideia. Então, quando você tem uma instituição como essa que permite com que eles deem um novo olhar sobre a dimensão do que é a vida, com certeza ele é um bem de utilidade pública fazer isso, colocar os jovens com essa. Eu vou procurar também, porque a minha filha já passou, está com 22, mas o de Tem 16 eu vou ver se eu coloco ele aí. IFL Jovem. Tem aqui em São Paulo também. É sensacional. Não sei se tem alguém do IFL aqui, mas ajudou a abrir as visões. Nós trazemos o IFL, vários players aí, donos de grandes empresas, políticos, todos os pontos, pessoas de tecnologia, para falar desse novo mundo, novo mercado. E eu falei para ela uma frase, falei assim, você é onde você quer chegar, construa a tua visão de futuro. Falei isso com ela e ela, de fato, abriu vários leques aí na vida dela. E um outro ponto... Que presente para essa menina hoje, hein? Fala sério. Que ela Ela tem que assistir buscou, essa live. foi a Isabela que buscou isso, a conexão com o divino dela. E ela buscou isso. Então, foi um processo aí de desenvolvimento que eu estou contando isso porque foi minha maior crise, tá? De tudo. Cara, Vale da Morte, e, cara, nada. Separação que eu tive lá atrás, hoje eu sou casada com o mozão, pessoa que eu amo muito, aí já há 12 anos, mas, cara, nada na minha vida, nada me deu tanto impacto quanto a possibilidade de perder a minha filha para o mundo. Então, ou seja, essa reconexão, para mim é um presente, sabe? Não tem nada É um ponto de mutação, né? Foi um ponto de mutação para você. Foi. E a liderança de si mesmo tem alguns pontos. O primeiro é o chamado, você entender o seu chamado. Mas você não perder a visão do todo. Do espiritual, do familiar, do financeiro. Que financeiro é saúde, né? Do teu trabalho e a conexão com você mesmo. Você pode ter tudo isso, você pode ter sucesso, você pode ter dinheiro, mas se você perder de si mesmo, você não tem nada. Nada. Nós conhecemos, eu, Gustavo, que vários milionários, pessoas de sucesso, pseudo-sucesso, mas são extremamente tristes, frustradas e falidas emocionalmente. Quando a gente fala da era dos mendigos emocionais, a gente não fala de dinheiro. A gente fala de comportamento. A gente fala de paixão pela vida. A gente fala de se conectar com algo maior do que você, que transcende você. E entender os chamados que você tem, os picos que você vai ter na tua vida, tanto de carreira quanto familiar, faz você se reconectar com você mesmo, para você adquirir força, para de fato você transbordar na vida do outro. O Oséias, na live sua e da Aline, quando ele falou do cálice, né? Quando o cálice transborda, de fato, e quando o cálice está cheio de coisas boas, de transformação, de divindade, você transborda na vida do outro. E transbordar na vida do outro é um papel de suma importância, porque você ajuda aqueles que estão menos evoluídos que você, digamos assim, que estão atrás, a ter uma vida melhor, a ter uma vida... Mas isso daí é que eu abri até naquele livro mais antigo e que tem uma sabedoria gigantesca, eu abri em Eclesiastes 3, né? Ele fala o seguinte, a felicidade mesmo é fazer o outro feliz. E só faz o outro feliz aquele que é feliz, porque ele transborda dentro de si mesmo e aí ele faz um trabalho de transbordar e facilitar a vida do outro. E ser líder de si mesmo é um cara que ele é feliz, positivo, é uma pessoa que ele consegue ser um agente contagiante do ambiente onde ele vive. E aí, quando a gente traz essa percepção, uma das coisas que, por curiosidade, aqui eu não vou fazer para me vender, nem me vangloriar, mas eu sou uma pessoa
que eu já tinha essa característica aí, ó, tá aí o Daniel, acabou de entrar, esse cara, 40 e sei lá quantos anos a gente já convive junto, ele morava na minha rua, só era eu e ele. Eu sou um cara positivo por natureza, tá? Eu sempre fui desde moleque, vivi várias adversidades, óbvio. O positivo não te garante a ausência de problema, não tem nada a ver isso, tá? Ele te permite com que você encare os problemas de maneiras diferentes. E eu vivi vários. E quando eu vivi minha carreira toda, eu fui desenvolvendo por causa de seres humanos, eu entrei na indústria farmacêutica. Com 19 anos de idade, eu fui muito bem treinado para saber traço de caráter, porque eu tinha que falar com o médico. E eu tinha 19 anos, como eu ia ter a conquista do respeito do cara se eu não soubesse me comportar? E comportamento era. Então, eu fui muito bem treinado. E isso foi despertando ainda mais algo dentro de mim. E aí eu escrevi o livro Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, que foi já um transbordo, porque eu falava, caramba, eu olhava para o lado das pessoas, eu falei, como que elas não estão vendo o que eu vejo? Por quê? Onde está? E eu comecei a gerar um belo desconforto. E esse livro, ele é justamente uma coisinha simples, que eu falava, pô, eu falava bom dia, boa tarde, boa noite, eu achava que todo mundo falava, e não era bem assim. Com licença, por favor, obrigado. Essas coisas são pequenas atitudes que trazem grandes vitórias, Cris. E esse livro aqui foi uma coisa que já mudou minha vida, porque eu tinha intenção de beneficiar alguém que lesse esse livro. Inclusive, para a galera que está aqui, que segue você, que não me segue, porque quem me segue provavelmente já tem o livro, eu vou dar de presente por ter se despertado mais cedo. Eu vou dar de presente ele na versão PDF, é um presente para a pessoa. A única coisa que as pessoas precisam entrar é no meu perfil e lá no meu direct e solicitar, falar, poxa, eu gostaria de ter o livro. Eu vou mandar esse livro em versão PDF para as pessoas. Aonde eu quero chegar, Cris? Quando eu comecei a viver minha carreira, daí eu de representante virei gerente de produto eu virei gerente de marketing eu virei gerente nacional de vendas, eu estava assim, uau! Só que na hora que eu cheguei na gerência nacional de vendas, eu fui fazer uma retrospectiva da minha vida. E a minha vida realmente foi bem sucedida e estava ancorada na felicidade, na positividade e no transbordo. Quando eu entendi sobre isso, eu falei, peraí, eu vou fazer um sistema com os meus clientes internos. Eu tinha uma galera abaixo de mim, ali na onde eu fazia a gestão, e eu montei a metodologia, né, de reprogramar o comportamento de uma forma positiva. Por quê? Por causa de um estudo de Harvard. O estudo me revelou a coisa mais triste, entre aspas, dos últimos tempos, mas não era novidade. Ele só afirmou uma coisa que eu vivia. De cada 4 pessoas, 3 são negativas. 4 pessoas, 3 são negativas. Daí eu fui entender o que seria o negativo, uma pancada de coisa. Porém, aí ele fala o seguinte, só 8% da população mundial era positivo por natureza. Eu falei, caramba, como é que a gente vai viver num mundo desse tipo que só 8% tem a positividade? Aí ele vai no parágrafo seguinte, ele fala, a positividade, a felicidade é treinada igual bíceps, você consegue desenvolver. A hora que eu li aquilo, eu falei, uau, puta, eu vou usar tudo que eu vivi na minha vida, vou trazer um passo a passo, porque se eu posso fazer, ali eu comecei a viver o meu propósito ainda mais intenso de vida, que era transbordar na vida das pessoas. Cris, foi inevitável eu pedir a conta. Foi inevitável, eu não consegui mais fazer aquilo só para eu me beneficiar dentro de uma instituição. Porque eu mudei a vida da galera dentro do meu negócio. E aí me fez ganhar mais, porque eu era comissionado em cima de todo mundo performando melhor, ótimo. Mas chegou ali no impeachment da Dilma, eu falei, eu preciso pedir a conta. Porque eu tenho que levar isso pro mundo. Foi quando eu realmente tive esse ponto aí de mutação, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Mas eu fiz assim, eu estava aqui, ó, no auge da carreira, indo para uma diretoria, tal, não sei o quê, eu buf, fiz assim, né? Porque eu mudei meu estilo totalmente. E agora eu estou também vivenciando, desde 2017, esse desenvolvimento e daqui aos poucos eu volto, ou melhor, eu tenho o meu lugar de destaque dentro desse universo. Por isso que eu me conecto com pessoas como você, como outras pessoas, porque é junto dos bons que a gente fica melhor. É junto das mesmas pessoas com o mesmo propósito que a gente transborda em mais vidas. Então eu tenho que te agradecer imensamente por você ter entrado na minha vida, viu, Cris? Só para você saber. Bom, é isso mesmo. E assim, eu tô aqui porque é interessante, porque muita gente, assim, às vezes passa receita de bolo de como ser líder de si mesmo. Líder de si mesmo você aprende vivendo, meu caro. Não tem outra. A Mesmo, gente pode facilitar algumas coisas, não tem. mostrando um caminho, mas não posso caminhar por ninguém, né? Exatamente. E aí eu falei uma coisa na outra live e é uma grande verdade. Nada nos humilha mais do que a coragem alheia. Tá, perfeito. Você vai viver
através da vida do outro, do palco do outro, e às vezes você fala assim, poxa, mas eu queria ter feito isso. Nossa, eu tenho mais competência que essa pessoa, eu tenho mais potencial, mas você não tem coragem. Você não tem coragem. Então, nada me estimula mais do que a competência da outra pessoa. Quando você já tem um viés positivo, eu falo, caramba, se ele fez, eu posso fazer também. O que eu tenho? Qual o preço que eu tenho que pagar? Eu vou ter que pagar. Mas aí você tem que estar disposto. Coragem. Coragem Coragem. para transformar a si mesmo, para entender que você não é perfeito e tá tudo bem, que somos seres que estamos em construção. O erro aperfeiçoa. E desconstrução. E que a vida é um grande presente. Que você está aqui para aprender a viver. Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar as mãos. A gente tem duas mãos, é para dar a mão para as outras pessoas e fazer com que muitos cheguem na plenitude com a qual vivemos hoje. Hoje eu estou extremamente feliz. Minha família, a Isabela, está voando, graças a Deus. E na liderança... Graças a você também. Abençoado por Deus, mas graças às suas decisões. Parabéns. Daqui a pouco a gente se encontra. E um ponto importante, porque a gente trabalha autoconhecimento nas empresas, é outra pegada. O autoconhecimento na empresa, a gente começa a trabalhar para o cara entender essas crenças, o que limita ele, as crenças de reconhecimento ou de merecimento que esse cara tem, quais as dificuldades através da visão de controle, quais as dificuldades que ele tem do gerenciar o time ou de fazer com que o time ele chegue a algum ponto específico aí de performance, mas tem várias etapas aí que precisam ser construídas. Todo relacionamento é construído. Então, o líder dentro da empresa, ele também tem que construir essa relação com o time dele. E a gente ainda tem muito problema. Cara, eu tenho muito trabalho. Porque a gente ainda tem pessoas, vários líderes, que ele não está pautado na influência e no desenvolvimento do time. O líder hoje ele tem que ser mentor do time. E nós temos ainda muitos líderes que ainda segmentam a liderança pelo poder. Muito chefe, né? Pelo poder. E assim, e isso não lidera ninguém. E você transforma ainda a vida das pessoas, em vez de fazer com que a competência das pessoas aflorem, você transforma aquela empresa, aquele trabalho, num fardo para aquela pessoa. Então, a gente tem que transformar e entender o propósito. Eu falo que a gente tem duas visões de empreendedorismo. O interno, que é dentro da empresa, que é você empreender dentro de um CNPJ, e aí sim crescer e fazer riqueza. Então, eu falo assim, mas tem como fazer riqueza trabalhando para os outros? Tem. Rufino fez. Antes dele empreender e quebrar 6 vezes, se não me falha a memória, ele empreendeu em CNPJ de outra pessoa e fez riqueza, e teve uma vida boa. Depois ele foi correr o risco. E tem etapas para isso acontecer. Eu sei que a nossa live está chegando aí no ponto final, mas eu queria fazer algumas perguntas aqui. Eu não queria que acabasse, viu? Pois mas a gente só vai acabar porque a gente tem compromisso na sequência, senão a gente acaba aqui horas. Tem umas perguntas que o pessoal que eu vou deixar, tá? Eu coloquei para vocês quando a gente trabalha propósito. Qual é o seu propósito aí como empreendedor? Pode ser você, dono de uma empresa, ou pode você ser um empreendedor dentro da empresa, um líder dentro de uma empresa. Então, tem algumas perguntinhas que a gente faz para fazer esse trabalho, tá? Primeira pergunta é: liste os 3 problemas que mais incomoda você neste momento. Esse trabalho você vai estar fazendo internamente contigo. Coloque 3 problemas que mais te incomoda neste momento. Outra pergunta para você trabalhar é a seguinte: liste suas 3 maiores habilidades. Tanto faz se são características em que você se destaca no seu trabalho ou na sua vida pessoal. Você vai listar. Muito importante fazer isso. Porque a gente, às vezes está perdido, a gente tem que trazer um direcionamento. Então, tem uma rota para esse direcionamento acontecer. Perfeito. Escreva, outra pergunta, escreva abaixo como essas características poderiam ajudá-lo a solucionar um dos 3 problemas que você citou na pergunta da letra A, na primeira pergunta.
Como suas Tá competências... trazendo a luz da consciência pra galera. A outra pergunta é, na verdade, um direcionamento. Agora, anote abaixo 3 motivos que levariam você a trabalhar com felicidade todos os dias. Anote abaixo 3 motivos que levariam você a trabalhar com felicidade todos os dias. E a última é, se você pudesse resumir os 3 motivos acima em apenas uma frase, qual seria? É sensacional. E você vai encontrar teu propósito. O propósito, às vezes, ele não vem. Tem pessoas que já Tem que ser buscado, tem que ser têm o lapidado. propósito definido. Mas tem pessoas que descobrem o propósito na sua jornada. E tem pessoas que sofrem, às vezes, por não entender o propósito. Então, você direciona essas perguntas. E o propósito... Se pudesse resumir em uma frase, como é que é? Se pudesse resumir os 3 motivos, né, que você levaria para trabalhar com felicidade todos os dias, a pergunta é, se você pudesse resumir os 3 motivos acima em apenas uma frase, qual seria? Uhum. Para trabalhar com felicidade todos os dias. Qual seria? Então, direciona Perfeito. a pergunta, crie o seu propósito. Eu tive um mentor, Maravilhoso. líder de uma grande empresa, eu não posso falar que tem pessoas aqui na live que conhecem ele. Que ele tá assim, ele veio fazer uma mentoria comigo pelo propósito. Que ele queria mudar, que queria propósito. Cara, mas a gente sabe, a gente atende pessoas, eu via que não era nada daquilo. Só que que a gente chama do pseudo problema. Ele traz, mas o problema não é aquele ali é superficial. O problema é muito mais embaixo. Opa! O problema é que ele estava numa derrocada dentro da empresa ao qual ele trabalhava. Ele estava numa derrocada enquanto liderança e ele estava totalmente perdido. Então, ele queria criar um modelo novo de trabalho, fora, tá? Um propósito, se conectar. Então, ele vem com os primeiros discursos que não tem nada a ver com o que ele precisa, com o que ele quer de verdade, que é um discurso superficial. A gente chama isso de pseudo-problema. E aí, dentro daquela visão de pseudo-problema, eu analisando, só que nós, mentores, a gente às vezes não tem que apontar e falar, olha, não é isso não, tá? Não é isso. Boa. Você Não pode é resolver. isso aqui, ó, presta atenção. Seu problema é esse aqui, ó. Só que você não tá vendo. Tá vendo sim. Às vezes está vendo sim. Só que não é o momento de trazer esse discurso à tona. Então a gente começa a trabalhar Perfeito. um viés para ele entender esse processo. Eu falei assim, nós vamos trabalhar isso também que você quer. Mas vamos trabalhar, aproveitar enquanto você está nessa empresa, vamos trabalhar a sua gestão, a sua liderança também? Mas eu não quero mais ficar lá e tal. Eu falei, tá tudo bem. Se você está decidido, ótimo. Mas a gente vai trabalhar o todo. Você confia em mim? Vamos trabalhar o todo? Vamos. Só que o problema dele era esse. E aí a gente começou a fazer. Eu falei assim, mas qual que é o meu propósito? Eu falei, o propósito a gente inventa, a gente cria, a gente desenvolve. Ele vem. Não preocupa com isso, não. Isso aí vai ser o que a gente vai te entregar. Não é isso que você veio buscar? Vou te entregar isso. Mas vamos para as etapas. Primeiro é construção. Ô, Gustavão, esse cara começou e seguiu. Foi muito empenhado. Hoje, ele tem uma posição de destaque. O cara foi promovido. Olha que legal. O time dele, o time elevou esse cara. E hoje, nossa, você tem que ver. Ele escreveu um livro com coautor. E ele fez o prefácio, né, o artigo dele, todo no livro, da transformação dele, me colocando, meu caro, dentro da história dele de transformação. Mas faz parte, tem que ter esse reconhecimento. Você realmente despertou esse monstro aí. Sensacional. Exatamente. Sim. Não pede a sua identidade. Acredita no seu potencial. O primeiro passo é acreditar em si mesmo. Óbvio. Alta performance com ele, você tem que ter alto com performance, que é o autoconhecimento. Então, acredite em você. Transforma a tua vida e não desprende daquilo que é importante. Caramba.
tá? Que é Deus. Ô, Cris, tipo, promete que você volta umas 1000 vezes aqui no mínimo, ainda esse mês, por gentileza. Ô, Cris, outra coisa, só faz uma gentileza, repete a última pergunta que o pessoal, e várias pessoas me falaram, pediram aqui, passando por aqui. Tá. Então, a penúltima pergunta, ela tem a ver com a última. Ela está intimamente ligada com a última, Então, então eu já falo as a duas. penúltima e a última para vocês, tá? Agora anote abaixo 3 motivos que levariam você a trabalhar com felicidade todos os dias. Aí você vai anotar os 3 motivos que te levaria a trabalhar com felicidade. E a última pergunta é: se você pudesse resumir os 3 motivos acima em apenas uma frase, qual seria? Aí você vai encontrar o teu propósito. Essa frasezinha é a mais desafiadora, porém é a mais libertadora, com certeza. Se dediquem nessas respostas que vocês vão mudar a tua vida radicalmente. Cris, ó, se danou, vai ter que me aguentar pro resto da tua vida. Obrigado por ter feito parte. Não acredito no acaso, eu acredito nessa sincronicidade, como o grande Jung falava. Então as pessoas dispostas começam a aparecer, né? Os dispostos, né? E aí você, o Euricão, eu tenho que ser muito grato pela Aline, porque a gente, depois daquela maratona de live lá, de 10 horas de Mentor Live, abriu várias novas conexões para mim. E eu tenho que ter essa gratidão imensa. Aqui a minha família está para servir a tua. Você está em Sampa, a minha cidade está aqui para servir a tua e você não vai embora sem me ver pessoalmente, nem tomar um cafezinho, alguma coisa. Você se vira para achar 10 minutos aí, alguma coisa aí. Disponível, se você Quem- tiver agenda. já fechou, fica tranquila, tá? Olha, E muito obrigado. antes da gente finalizar, porque tem uma pessoa que perguntou aqui, e realmente eu vou indicar de novo, porque entra no Instagram deles, chama IF. IFL, aí tem os adultos, tem o IFL adulto, mas tem o IFL jovem. Você vai no jovem. Isso, IFL jovem. É C. Eu vou falar para vocês, se colocar no Google, aparece Ele tá- aqui já logo de cara, ele tem uma referência muito bacana. E daí você vai ver que tem em São Paulo, tem em vários lugares, tá? Aqui já aparece ifljovemsp.org, é o site. Não é curso, é participação. Uhum. Aqui em São Paulo, mas em Belo Horizonte a reunião é toda segunda-feira, acho que é 6h30 7 horas da noite, e tem toda segunda-feira tem uma palestra, tem um dono, um grande empresário, tem às vezes uma figura política, trabalha-se tudo, uma pessoa de autoconhecimento, então, ou seja, você participa das reuniões. Lá em Belo Horizonte, eu não vou falar de São Paulo porque eu não sei o valor, mas lá em Belo Horizonte é R$ 80 por mês. Você participa de 3 gratuitos. Simbólico, é simbólico. É para o lanche que eles dão para as crianças, né? Para os adolescentes. Então, assim, é R$ 80 por mês aí. Nossa, você aprende demais. Aí fala sobre tecnologia, sobre mercado, sobre dinheiro, sabe? Dinheiro, gente. Então não fala que não é o meio, é o fim. Dinheiro, ele vem. Eu falo, É o resultado, é a eu amo consequência. dinheiro. Eu não sei se você gosta, mas eu adoro dinheiro, adoro. Eu sou... Ele proporciona. Cara, mas eu não foco nele, eu foco na jornada, eu foco na construção do meu trabalho. E ele vem, não vai faltar. Perfeito. É só você Perfeito, ter o direcionamento certo. E os meninos começam a aprender essa visão de mundo, sabe? Então é sensacional. Transformou a visão da Isabela, dela querer algo muito maior do que ela, dela entender o que é transbordo, o que é dividir com o outro, dela entender o que é empreendedorismo, qual é o impacto disso na vida dela e na vida do entorno dela. Não, todos os jovens deveriam ter essa oportunidade. Aqui, os que estão aqui, pessoas que vocês, que têm filhos jovens, busca. Eu vou fazer isso agora, não fiz pela minha filha de 22, porque ela passou o prazo, mas pelo meu 16 eu vou fazer mas urgentemente. Ficar no adulto, tem um adulto também. Daí eu vou no UFL adulto, daí eu vou junto com ela, porque eu vou aprender junto com ela, a gente vai conviver junto. Sensacional mesmo, gente. Então façam isso. Crisântimo, até quinta-feira então. Vai voar, a mulher tá voando, galera. Ó, quem não segue a Cris, já clica aqui e vai lá, Cristiane. Eu vou agora deixar salva essa live. Vou deixar os contatos dela, um breve relato do que foi essa live, porque a pessoa tem que entrar e assistir essa live inteira, no mínimo umas 10 vezes.
Porque essa mulher colocou várias chaves, vários códigos, que faz com que a gente viva. Ela se emocionou, assim como eu me emocionei, porque isso daí é o elemento chave para que a gente possa realmente trazer grandes transformações na nossa vida. Obrigado por ser esse exemplo, obrigado por mostrar que é possível. E aí, quanto mais você precisar de pessoas para viver esse teu propósito, porque é o meu, pode me chamar nessa brincadeira que eu estou dentro, tá bom? Então, gente, desculpa a internet, que eu estou num hotel aqui em São Paulo. Relaxa. Espero que a gente tenha te ajudado aí de O alguma recado forma. foi dado. Quem quiser conectar comigo, sintam-se à vontade, tá? Para entrar na minha vida. Nossa. Obrigada e gratidão. Crisântimo, até quinta. Beijo. Mozão aí, beijo, mozão. Love you. Tchau, gente.